Fala, guerreiros! Mais um vídeo aqui, terça-feira, notícias aqui do Fluminense para vocês quentinhas aí. Vamos falar do Facundo Bernal. O Fluminense acabou com a novela, contratou o Facundo Bernal, que deve estar chegando entre hoje e amanhã, né, para assinar o contrato, fazer exames médicos, né, assinar o contrato. Até 2027, contrato do Facundo Bernal. O Fluminense estava com pendências aí, junto ao Defensor, algumas coisas aí. Também vamos falar do Marquinhos, né? Da provável lesão do Marquinhos, do time que treinou hoje, né, algumas novidades aí, né, alguns ainda em retorno, em transição, algumas novidades, e vamos falar também da licitação, da votação do Conselho, né, do Fluminense na criação de uma empresa, né, para gerar o Maracanã nos próximos 20 anos. Foram votados, né, pelos conselheiros aptos ontem, tricolores aí, na criação dessa empresa, para gerir o estágio aí, 20 anos aí de estágio aí pro Fluminense e pro Flamengo. Vou falar um pouquinho sobre isso também. E vou falar também, saiu aí, né, data e horário aí, já tinha a data e o horário, só não tinha o local, do clássico entre Fluminense e Vasco pelo Campeonato Brasileiro, né? A gente enfrenta eles daqui a 2 semanas, né, sem ser esse sábado próximo. E vou falar também da venda de ingressos para quem quiser acompanhar o Fluminense contra o Juventude lá em Caxias do Sul, quinta-feira, pela Copa do Brasil. Isso e muito mais aqui no canal Guerreiro Tricolor, o verdadeiro canal da torcida tricolor. E vamos falar, para começar, né? Para começar, você que não me conhece, prazer, Xande Pantoja, aqui é o canal Guerreiro Tricolor, o verdadeiro canal do guerreiro e da guerreira tricolor no Brasil e no mundo. Inscreva-se, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos, né? Ative as notificações em todos para não perder um vídeo do canal, dá essa moral, quanto mais visualizar, melhor. Tem um Pix aí, se quiser ajudar o canal, também ajuda muito o meu trabalho. Então vamos falar da nossa nova contratação, né? Não sei se vai parar por aí, a princípio seria a última, né? Teoricamente, né? Ainda contrataríamos um outro atacante, pelo que diz o Mário, né? Ou se vai ficar só no Facundo Bernal. O Fluminense fechou, né, essa novela aí, jogador aí de 20 anos aí, que até disputou no final de semana o jogo contra o Penharol, talvez ele não disputasse, né? Ficou aquela incógnita. Mas o problema era entre Fluminense e Defensor, né? Entre Fluminense e Facundo já estava tudo acertado, né? Ele já tinha acertado, fechado o salário, ele tinha fechado o tempo de contrato até o final de 2027, né? Ele com certeza vai ganhar muito mais do que ganhar lá no Uruguai, né? O real mais valorizado, vai ganhar muito bem aqui. Ele que voltou de uma lesão grave, ficou 11 meses sem jogar, mas voltou muito bem, ele estava muito bem de se lesionar, e voltou muito bem depois da lesão. Muita gente preocupada com isso, né? Ele ficou muito tempo lesionado, 11 meses, quase o ano inteiro. Vem jogando os últimos jogos aí muito bem, né? Participando dos 90 minutos dos jogos. É um estilo diferente do André, né? Ele é parecido, mas não é igual. Ele, para falar a verdade, vou até passar aqui para vocês, né, umas análises de alguns jornalistas uruguaios falando sobre o Facundo Bernal, né? Ele é um jogador alto, forte, que geralmente joga os 90 minutos, né? Gosta de ser aquele camisa 5, né? Gosta de jogar sozinho ali, desarmando ali no meio de campo. O Fluminense, como eu falei, vai pagar 3,6 milhões de dólares para o Defensor, mais ou menos 20 milhões de reais. Era diluído até o final de 2026 que o Fluminense queria. Mas eles chegaram a um acordo aí, o Defensor queria até o final do ano que vem, 2025. O Defensor não queria estender muito, né? O Fluminense queria até 2026, acabaram que eles aliaram o pagamento até 2027, desculpa. Eles queriam pagar até o final do contrato do Bernal. Então aliaram aí até o final de 2026. Não ficou nem 27, nem 25, ficou até o final de 2026. O Fluminense vai diluir algumas parcelas, né? O pagamento do jogador Facundo Bernal. Contou a favor do Fluminense, né? Disputar competições internacionais, dos 2 próximos mundiais. De novo, vamos disputar o Mundial no final do ano. Brigar por títulos, né? O Fluminense paga, né, em dias os contratos dos jogadores. Às vezes atrasa um pouquinho ali, mas está sempre, né? Não está com a bola de neve, né? O outro time que estava disputando era o Corinthians. Então o Fluminense mostrou que nesse ponto levava bastante vantagem em relação ao Corinthians, né? E em relação ao Botafogo, seriam as competições que vamos disputar, os títulos que a gente tem ganho nos últimos anos, né? E que pretendemos ganhar nos próximos anos também. E esse ano também, né?
Aqui, vamos falar um pouquinho dele aqui, né? A gente tem aqui alguns jornalistas, né? Nico Musetti, né? Ele falou que começou no ano em que o Defensor estava na segunda divisão, então ele performou na segunda divisão do Uruguai, fez um belíssimo Série B, né? Uruguai, vamos dizer assim, né? Foi importantíssimo no último jogo, né? Que classificou o Defensor para a primeira divisão, né? Tem participado bastante das seleções de base do Uruguai, né, do Sul-Americano, da Copa do Mundo, da categoria ele ficou de fora porque ele sofreu essa lesão, né? Ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho, então ele ficou 300 dias fora de combate, 11 meses, né, fora de combate. Ele estreou em fevereiro de 2022 no Defensor, né, e fala muito do lado físico dele, né? Ele é um jogador forte, né, alto, né, o que vai aumentar a estatura da equipe, né, e ainda falta um pouco de dinâmica nele, é o que eles comentaram, mas ele falou que ele tem uma inteligência acima da média, tem um posicionamento de marcação muito bom e que eles falam que ele vai chegar aqui para performar no Fluminense, né, no Campeonato Brasileiro, nos campeonatos que o Fluminense for disputar. Eles falam que foi uma grande aquisição do Fluminense. É um jogador que tem um futuro aí belíssimo, até pela seleção uruguaia também, né, ser convocado para a seleção principal do Uruguai. E que, se ele mostrar o futebol que ele joga no Defensor, ele vai agregar muito ao time do Fluminense. Esperamos que sim, né? Toda contratação tem aquele negócio, pode dar certo ou pode dar errado, né? A gente já viu até craques, jogadores de nome, que às vezes são contratados. O Fluminense teve muito isso, né? Tem o Felipe, né, que jogava muito no Flamengo, no Vasco, o Fluminense não rendeu tanto. O próprio Ronaldinho Gaúcho, que é uma meia contratação dele, mas não jogou muito no Fluminense, né? Então, outros jogadores aí, Edmundo foi um que não performou no Fluminense. Então, às vezes você tem grandes jogadores, contrata grandes jogadores que não dão certo. Esse é um jogador que a gente contrata novo, né? Principalmente visando uma venda futura dele, né? Um ganho de dinheiro do Fluminense, mas também que ele performe dentro de campo, né? Que faça o que o Fluminense quer, que ele performe, ganhe títulos e depois seja vendido e o Fluminense também ganhe um dinheiro com ele. Vamos para a próxima notícia, que é o jogo entre Fluminense e Vasco pelo Campeonato Brasileiro, né? O jogo já estava marcado para a semana que vem, esse final de semana, 1, 2, 3, dia 10 de agosto, 9h30 da noite, né? Os jogos, enquanto a Olimpíada estiver passando, a Globo tem posto os jogos para 9h30 de sábado, os principais jogos. Então, o Fluminense e Vasco vão se enfrentar, né, no Newton Santos. A CBF confirmou, né, agora à tarde, no dia 10 de agosto, às 9h30, né, o Vasco tinha um problema com o Botafogo em relação ao pagamento de uma empresa, né, que prestou serviço lá no Botafogo, da SAF do Vasco, que não pagou, né, pelo serviço, né, em relação ao Newton Santos, e o Botafogo não queria aceitar, né, que o Vasco jogasse lá por causa desse problema financeiro. Eles devem ter chegado no acordo, deixa eu voltar aqui, eles devem ter chegado no acordo, até o Pedrinho no sorteio da Copa do Brasil, dos times da Copa do Brasil das oitavas, falou que o Mário ia resolver com o John Textor, mas quem tinha que resolver era o Pedrinho, né, presidente do Vasco. O Fluminense e o Vasco não entraram em acordo pro lado, né, do Maracanã, é a principal briga entre os dois para não jogarem lá. Então o Vasco não conseguiu botar em Cariacica, não queria viajar, então o jogo vai ser no Newton Santos, onde o Vasco ano passado é o time misto do Fluminense por 4-2, né, com uma falta no Cano no primeiro gol do Vasco, um outro lance, um outro gol do Vasco que também teve irregular. Tudo bem, esquece, vida que segue. Agora outro campeonato, outro ano, Fluminense e Vasco, 9h30 da noite, dia 10 de agosto, no Newton Santos. E o Marquinho, né? O Marquinho, que é a nossa válvula de escape, né? Ah, mas o Serna chegou, não sei o que. Mas o Marquinho era o titular, né? O Marquinho veio jogando bem, ele estava voltando de lesão, estava tentando performar, estava até fazendo bons jogos, né? Perdeu a vaga por Serna no último jogo, mas ele estava entrando bem, estava buscando, jogando em velocidade, criando oportunidades. Infelizmente, tem um edema, né, detectado no exame. O Fluminense não divulga tempo de recuperação, né? Isso é um saco do Fluminense. Mas esperamos aí que daqui a 15 dias, edema, não é lesão grau 1, grau 2, um edema se recupera entre 10 dias, né? Vamos botar 15 no Fluminense no máximo. Nessa última notícia aí do vídeo, né? Vamos falar sobre a assembleia de ontem nas Laranjeiras, né, sobre a criação de uma empresa que fará a gestão do Maracanã. Então, no Salão Nobre das Laranjeiras, a Assembleia Geral Extraordinária deu o sinal verde para a Fla-Flu
Serviços SA, empresa que será concessionária no Maracanã, né? Então, Flamengo e Fluminense aí vão criar essa empresa, né, com aprovação, né? A aprovação muda o status do Fluminense quanto à gerência do estádio, né? O Fluminense não tinha certidões negativas, né, em 2016, então era como um anuente, né? Exercia pouca influência, né? Não tinha autorização para assinar contratos. Formalmente, apenas o permissionário Flamengo tinha essa licença. Em 2022, o clube conseguiu a certidão e pôde concluir o processo para participar da licitação. Agora, a Fla-Flu Serviços, que fará assinaturas e lidará com as implicações trabalhistas relacionadas à gestão do Maracanã. Vamos ver como é que ficou essa porcentagem? O Fluminense terá 35% das ações das receitas, respeitando a capacidade tricolor de cumprir com os investimentos prometidos, tá? No processo da licitação. O rival Flamengo vai ficar com 65%. No total, estão previstos 393 milhões em obras e manutenções das instalações do Maracanã nos próximos 20 anos, tá? A divisão de receitas 6535, para quem não entende, né? Para quem não entendeu o porquê, diz respeito às receitas relacionadas a não partidas do Maracanã, né? Como aluguel para eventos, venda de camarotes, arrecadação com estacionamento, tour do Maracanã. Em dias de jogos, a receita formada por venda de ingressos, alimentos e bebidas, itens comercializados, né? Entre outros, será inteiramente do clube mandante, tá? No caso, se o Fluminense estiver mandando, Fluminense. Se for Flamengo, Flamengo, né? O Fluminense terá seu vestiário próprio, né? Caracterizado, manterá o lado sul, né? Coisa que o Fluminense já estava fazendo, né? E vai continuar pelos próximos 20 anos. Uma coisa aqui que eu quero polemizar, não, mas Fluminense, né? Brincando, zoando, brinquei com os amigos. Maracanã nosso, durante 20 anos, sempre foi de todos os clubes, né? Maracanã. Eu brinquei com eles, né, que agora é nosso, do Flamengo durante 20 anos, agora é nosso, não é para ninguém. O Botafogo pouco joga no Newton Santos, né, no Maracanã, perdão. Joga muito no Newton Santos. Eu acho que Maracanã é para todos. Eu acho que conscientemente, né, tinha que parar com essa bobeira entre os clubes, né. O Botafogo deveria levar um jogo grande pro Maracanã, tipo Libertadores, que lá só cabe 33 mil, levar para jogar 60, né, 60 e pouco, né, botar a sua torcida, né, que não consegue lotar, às vezes, o Newton Santos, botar para o Maracanã, não consegue ir o Newton Santos por causa de dificuldade de trajeto, de estacionamento ou de locomoção. O Maracanã fica mais no centro. O Vasco também, nesse mesmo motivo de Copa do Brasil, jogo grande, né, de repente avançando na Copa do Brasil, mas que seja uma coisa bem coerente, bem tranquila, né? Sem muita bobeira, né? Eu acho que tem muita bobeira envolvendo, muita coisinha boba. O estádio do Maracanã, o Mário Filho, sempre foi de todos os clubes, para todos os clubes, né? Mas tem que ter alguém, tem que gerir. Então, o Flamengo e o Fluminense, os dois vão gerir o Maracanã, né? Porque o Maracanã ficou jogado às traças por anos, né? Só os dois quiseram, né, tomar conta do Maracanã, mais ninguém. Então, o Maracanã é de todos, mas durante os próximos 20 anos, quem quiser usar vai ter que falar com a empresa, né, Fla-Flu Serviços SA. Então, tamo junto, gente. Amanhã trago mais notícias para vocês. Véspera de jogo contra o Juventude pelas oitavas da Copa do Brasil. Vamos colocar aí quem viajou, quem não viajou. Já até sem alguns jogadores. Vou trazer no próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e apoie, inscreva-se e deixe seu like no canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Tamo junto, gente.